assunto é casamento gay. A gente vê pelo mundo afora que a união de pessoas do mesmo sexo é o tema desta década, galera. Maria, você pode imaginar, na década de 90, foi a década talvez do meio ambiente, a consciência que as pessoas do mundo inteiro tiveram. Mais especificamente no Brasil, a década passada foi a inclusão social, né? Se tornou finalmente um consenso entre todas as forças políticas. Quem estava e quem não estava no governo, todo mundo abraçou essa ideia. E eu acho que o grande tema internacional, Maria, no momento, é a aceitação das pessoas, das relações homoafetivas. No Brasil está causando um grande debate com a presença do atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso, Feliciano, né? O Feliciano, por ser uma pessoa que resiste a essa maior abertura. Mas, assim, várias coisas estão acontecendo em vários pontos do mundo. Ontem, Maria, por exemplo, na França, em Paris, diante do Arco do Triunfo, 300 mil pessoas foram às ruas, não para defender a união civil ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, vocês imaginam também, mas por serem contra. Sim. Porque a maioria do Partido Socialista, em ambas as casas do parlamento francês, fará que muito provavelmente ainda essa semana a união civil ou mesmo o casamento torne-se legal em toda a França. E aí vieram essas famílias contrárias até de cidades do interior, foi um movimento que arregimentou gente da França inteira, e aí que vem a curiosa, eles são contrários. Exatamente. A gente acostuma essa parte. O maio de 68, que a gente lembra quando vê essas ruas ocupadas, era para um movimento de liberdade individual. Isso aí, na verdade, afirmando que não, a minha liberdade individual não permite que eu aceite aquilo. Inclusive a violência, mas foi muito limitada, Maria, porque alguns elementos da extrema-direita francesa se infiltraram e tentaram entrar na Champs-Élysées. E aí deu isso. Que a gente tá vendo duas prisões. Duas prisões, houve utilização de gás de pimenta, mas não foi a passeata não foi isso. Foi uma passeata pacífica. No Reino Unido, uma decisão judicial agora também, no fim de semana, Maria, porque estavam colocando propagandas naqueles ônibus famosos de 2 andares, aqueles vermelhinhos, em Londres, em que se falava do mundo pós-homossexualismo, porque a cura. Haveria cura dentro da Igreja Anglicana, parcela conservadora da Igreja Anglicana, para as pessoas que sejam homossexuais poderiam ser curadas. Aí que vem a curiosidade, né? Até muita gente conversa comigo, Maria, não diga homossexualismo, que aí reforça a ideia do doença, né? E exatamente essa propaganda em Londres diz, olha, homossexualismo cura. Exatamente. E aí fala, não fale homossexualidade, justamente para parecer uma opção e não um problema. E nos Estados Unidos também, Maria, houve até pequenos, bem menores que na França, manifestações, aí sim favoráveis, mas porque o debate é bastante anterior lá, porque esta semana a Suprema Corte votará casos que podem, na prática, legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Maria, mas agora vamos partir. O que faz as pessoas que resistem? Por exemplo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos afirmou que, para as pessoas que nasceram antes de 1980, cerca de metade, 40 e muitos por cento, aceitam como algo normal que pessoas do mesmo sexo tenham relações afetivas. As pessoas que nasceram de 1980 para cá, 70%. 70% aceitam como absolutamente normal. Ou seja, há uma mudança na cabeça das pessoas, de baixo para cima, não de cima para baixo. Isso agora está afetando também o poder. São decisões judiciais e do parlamento que estão falando isso. Agora, é necessário respeitar as pessoas que se sentem atingidas por isso. Há pessoas que podem, por valores particulares, acharem que isso é errado. Então, há 2 tipos de alegações entre as pessoas. As religiões não permitiriam isso, e isso é ruim para as crianças que serão filhos de pessoas assim. Os 2 argumentos podem falar o seguinte: eles não aceitam a religião enquanto algo não público, mas privado. E essa decisão de se tornar a religião algo privado, algo particular e não público, é para defender as próprias religiões. Claro. Quando havia religião do Estado, as outras religiões eram proibidas. Se você individualiza a religião, você tem direito de ter a religião que quiser, isso é uma defesa, não uma proibição. Então, a mesma lógica que faz com que as pessoas defendam a religião deve permitir que outras pessoas tenham o seu próprio sistema de valores. Suas opções, é claro, cada um por seu padrão. E em relação a outro ponto, isso poderia afetar crianças. Também houve uma pesquisa divulgada quinta-feira pela Associação Americana de Pediatria, que afirma que não, crianças criadas por casais homoafetivos são exatamente iguais, não há qualquer diferença em nível cognitivo, emocional ou social para essas crianças. O que afeta é aquelas pessoas que não podem ter os seus casamentos assegurados legalmente por serem do mesmo sexo, mas não por serem do mesmo sexo, mas porque não podem ser casadas. Eu fico feliz de saber que estamos na década do avanço das liberdades civis. Isso.
né, Ou das seja, pessoas com as suas opções. E já estou estourando seu tempo, porque eu quase estou ganhando a aposta que você vai fazer 5 minutos daqui a 20 segundos. então eu tenho 20 segundos só para falar. Mas só para concluir, as pessoas que são contra têm todo o direito de protestar e todo o direito de tentar fazer com que as decisões judiciais e políticas sejam para o seu lado, porque eles sinceramente defendem isso. Agora, que entendam que a gente está falando de uma coisa mais profunda, maior, mais geral, acima, liberdade individual. Viva! Viva a liberdade. Agora a bola está